Grupo Tati de Comunicação apresenta Embalos de Sábado, com Chico Ferreira. Agora são 9h14, estamos ao vivo, Embalos de Sábado, quentíssimo, porque agora o nosso assunto é a relação do Executivo Federal com o STF. E os nossos convidados já estão a postos, Dr. Daniel Ronde. Muito bom dia, Dr. Daniel. Bom dia, Chico. Bom dia a todos que nos veem aí pela multiplataforma da Tati. É sempre uma satisfação estar aqui com você e com todos os nossos parceiros aqui, Carlão, pessoal da técnica. Muito bom dia para vocês. Bom dia também para o Dr. Evandro Grilli, que já está a postos aqui para participar conosco. Bom dia a todos que nos ouvem, ao meu colega, amigo Daniel Ronde. Bom dia, Chico. Bom dia ao Carlão aí no estúdio, ao Regis, que está remotamente. Uma pena não podermos estar juntos aí, mas na expectativa de que logo possamos voltar ao estúdio, porque o debate próximo ele é mais fácil de fazer. Mas a gente está se adaptando a esse modelo novo aqui, tá legal também. Vamos lá. Tá bom, doutor Evandro. A Raquel também está com a gente aí. A Raquel vai participar dessa discussão aí. Desculpa, e eu acredito... Bom dia, doutor. E eu acredito que muita gente já vai começar a emitir opiniões aqui, porque é um dos assuntos mais quentes aí dos últimos dias, porque nós temos, em paralelo a toda essa pandemia que aflige o país, nós temos uma situação política muito diferenciada aí, que é esse enfrentamento do executivo do presidente Bolsonaro com o STF. E a semana foi riquíssima nesse sentido. Vamos começar pela pirâmide invertida, na ordem dos fatos os mais recentes aqui. O ministro Alexandre de Moraes ontem ratificou a sua decisão. Ele rejeitou o pedido da AGU aí para reconsiderar a indicação do presidente Bolsonaro ao nome de Alexandre Ramagem para a diretoria-geral da Polícia Federal, porque ele já havia tomado essa decisão lá no início da semana, né? Havia vetado o nome do presidente indicado, do diretor-geral indicado pelo presidente, e isso gerou uma grande confusão. Tivemos aí a caminhada do presidente Bolsonaro do Palácio do Planalto, acompanhado de empresários até a sede do STF, bateram lá, ô de casa, aí o presidente do STF teve que abrir, recebeu todo mundo lá, o pessoal gravando, mostrando a live, né? Isso também abre brecha para uma grande discussão. Agora todo mundo pode ir lá, a gente pode organizar, eu e o Carlão aqui podemos organizar uma visita ao STF, né? Vamos ver tudo isso aí, né? O que você acha, Regis, hein? Você leva sua banda lá, Motormama, é recebido pelo... Eu achei isso uma loucura, cara. Depois tem que bater lá. Achei uma loucura isso, uma loucura. Bom, eu anunciei circo, aqui... Né? E a gente vai debater tudo isso aí, isso aqui vai pegar fogo aqui. Eu sei que vai pegar fogo, porque eu já anunciei antes aqui. Você que apoia, você que está nos acompanhando, apoia o ex-presidente Lula, ou foi eleitor do ex-presidente Lula, e você que apoia o presidente Bolsonaro, saibam que os dois comungam da mesma opinião de que o STF não tem que meter o bico nessa discussão quando o presidente indica, né? Um diretor-geral da Polícia Federal, por exemplo, né? E para ilustrar, para começar a nossa discussão aqui, eu puxo aqui uma entrevista que foi da semana passada, inclusive, né? Que é um especialista aqui, um constitucionalista ligado à esquerda, que é o professor Pedro Serrano, da PUC de São Paulo. E ele fala declaradamente isso, que o STF feriu a soberania popular ao barrar o Ramagem, né? E tem um trechinho que eu gostaria de ler aqui para vocês, só para a gente iniciar nossa discussão. Só para a introdução da reportagem, diz o seguinte: insuspeito de bolsonarismo e declaradamente de esquerda, o professor de Direito Constitucional Pedro Serrano sente-se obrigado a dar razão ao presidente Jair Bolsonaro em sua reclamação de interferência do STF em razão do veto à nomeação de Alexandre Ramagem para a direção-geral da Polícia Federal. Bom, e aí o professor Pedro Serrano diz o seguinte: a Polícia Federal exerce funções de Estado, mas o diretor-geral tem uma função de governo. Ele leva o órgão à política do presidente eleito na área de segurança pública. E diz mais,
Ele diz mais, e isso que é mais interessante, né? Da mesma forma, o fato de um indicado ser amigo do presidente não deveria ser um impeditivo, diz ele. Abre aspas. Você está acusando o cara do quê? Dele ser amigo do presidente? Tem jurisprudência do Supremo dizendo que você pode nomear ministro mesmo sendo ele seu filho, né? Então ele tá levantando essa questão aqui. É crime ser amigo do presidente, né? E levanta mais aí para frente, né? Que a decisão do Alexandre de Moraes, de certa forma, está dizendo que a decisão do STF está antevendo um possível crime, né? Seria o pré-crime. Com a palavra, Dr. Daniel Ronde, do Minority Report, né? Aquele filme lá em que existiu o pré-crime. Dr. Daniel, Dr. Evandro, com a palavra. Bom, eu acho que, na verdade, foi muito oportuno as palavras do professor. E eu aprendi, esse ano eu faço 21 anos de advocacia. E, por incrível que pareça, uma pessoa que está aí do teu lado, aí todos os dias na Tati, que é o Dr. José Dirceu Crisóstomo, o Crisóstomo foi o meu professor de constitucional. E o professor Dirceu, ele tinha uma máxima que ficou gravada na nossa mente, lá da academia, de que democracia não é apenas aquela democracia que me serve. Então, democracia, ela exige cumprimentos de alguns requisitos. E nesta questão de interferência dos poderes, não é a primeira vez, né? Nós já tivemos aí 2 precedentes anteriores, que foi na nomeação do governo Dilma, do próprio presidente Lula, quando ele foi nomeado como ministro. Houve uma determinação do Supremo também, que ele não poderia assumir a Casa Civil. E no governo Temer, eu relembro, o caso da Cristiane Brasil, filha do Jefferson, né, lá do PTB, que também ia assumir como ministro do Trabalho e não pôde assumir por decisão monocrática. Bom, para que as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo entendam, uma decisão monocrática é uma decisão de apenas um único juiz, no caso do Supremo, um único ministro. E essa eu acho que é a grande celeuma, a grande discussão hoje vigente no ambiente, na academia, no ambiente jurídico e na sociedade em geral, se um único ministro do Supremo Tribunal poderia interferir de fato numa decisão de um órgão executivo federal, no caso das decisões do presidente da República. Eu já me adianto que isso cria um precedente horrível. Eu não concordo com essa decisão do STF. Eu acho que decisões políticas, elas têm prejuízos políticos ou não, ou acertos políticos. E eu entendo que o STF caminha mal quando você passa a filtrar, como o professor Lênio diz, né? Começa a legitimar decisões ativistas que começam aí a filtrar a moral. Se você tem uma decisão judicial que pode ser filtrada pela moral, a gente pergunta, e o professor Lênio diz, né? Quem vai filtrar a moral? É esse o ponto de discussão que eu acho que cabe a toda a sociedade fazer na divisão constitucional dos poderes. Doutor Evandro Grilli, sua opinião, por favor. Bom, a gente vive uma polarização política que aquece o debate de ponta a ponta, né? Eu concordo em boa parte com o que o Daniel Ronde disse, mas eu vejo que o direito ele se aplica aos fatos. E a gente tem que observar a aplicação da Constituição e analisar essa decisão do Supremo Tribunal Federal baseando-se em fatos e na repetição do comportamento do Supremo Tribunal Federal em função de situações parecidas, né? Então nós tivemos aí o caso do ex-presidente Lula, e que estava na iminência de ser nomeado ministro da presidente Dilma, e o ilustre juiz, na ocasião, Sérgio Moro, tornou público um áudio, uma conversa telefônica da presidente com o ex-presidente, em que havia um contexto que insinuava que aquela nomeação tinha o condão de retirar do foro da Vara Federal de Curitiba
a jurisdição do Moro sobre o Lula e levá-la ao Supremo Tribunal Federal, porque como ministro ia foro privilegiado. O Rondi lembrou bem, no governo Temer tivemos o caso da então deputada, salvo engano, Cristiane Brasil. Eu não me recordo direito o que aconteceu com ela, mas neste mundo de transparência e de internet, em que as coisas estão muito mais evidentes, a gente teve uma série de denúncias dela que atingiam o decoro, enfim. Eu não me recordo a situação. O Tribunal Federal também, não me lembro quem foi o ministro naquela época, suspendeu a nomeação feita pelo presidente Michel Temer. A nomeação do Lula, se eu não estiver enganado, estou certo disso, foi o ministro Gilmar Mendes. E quando aconteceu essa questão do Bolsonaro, nomeando o delegado Ramagem, a minha expectativa como advogado, primeiro, é que houvesse o segmento do mesmo caminho. Por que eu esperava isso? Porque o artigo 37 da Constituição Federal, ele estabelece os requisitos pelos quais o ato administrativo deve ser praticado. E a nomeação de um cargo desse tipo, né, diretor-geral, superintendente da Polícia Federal, é, antes de tudo, um ato administrativo, que foi praticado sob circunstâncias estranhas, na madrugada, na calada da noite, no Diário Oficial, com uma entrevista, de novo, o mesmo personagem, o senhor Sérgio Moro, agora ministro da Justiça do governo, vem a público horas depois e disse que o ato de nomeação poderia conter falsidade ideológica, porque ele, Sérgio Moro, não tinha assinado aquele ato. Que o presidente da República, da qual ele era ministro e principal bandeira contra a corrupção, estava nomeando aquele ministro, aquele delegado, para beneficiar-se de informações privilegiadas e ter informações sobre questões outras. Fez o que ele negou sempre ao Intercept Brasil, resolveu mostrar o seu celular. E aí, chamado a depor por horas lá na Polícia Federal sábado passado. Nesse contexto todo, eu olho para o fato. E aí o artigo 37 da Constituição manda revestir de legalidade e principalmente de impessoalidade. Se o ministro Moro, do governo Bolsonaro, dizia que aquela nomeação estava sendo feita para outros fins, e na semana seguinte a gente tem outros fatos, né? Ontem a AGU, depois de uma semana tentando não apresentar o vídeo da suposta reunião onde esses temas foram discutidos com todos os ministros, parece que entregou ontem à noite. O Rondi até compartilhou o documento do Supremo Tribunal Federal aí nas redes sociais, recebendo o vídeo. Então tem todo um contexto de fato que precisa ser analisado. E quando eu olho para o comportamento do Supremo Tribunal Federal nos dois fatos anteriores que nós avaliamos, eu não esperava mesmo outra decisão. E também não esperava que o ex-presidente Lula se colocasse de forma diferente, porque seria uma incoerência gigantesca da parte dele dizer que contra o Bolsonaro ele é a favor da intervenção do Supremo e que contra ele é contra. Então, até aí o jogo político está desenhado e começa. Ele foi coerente, doutor. Ele foi coerente dentro dos princípios dele e começa a mostrar muito a proximidade que os extremos de esquerda e direita possuem no jogo político do nosso país. O ponto que eu tenho, me aproximo do pensamento do Rondi, concordo com ele, é que talvez fosse prudente o ministro levar esta decisão ao plenário do tribunal, porque aí talvez até o governo pudesse dizer que o Supremo interviu no governo mesmo, porque até então a decisão foi isolada de um ministro que foi, nos bastidores, pelo que a gente escuta, criticado por alguns colegas, mas esses colegas também logo saíram em defesa do ministro quando ele começou a ser atacado aí pelo governo, nas redes sociais e por seguidores do presidente. Então, esse é um contexto que precisa ser observado. O direito, antes de tudo, se aplica ao fato. A gente faz discussões na academia que são bastante teóricas e que a gente tem posições completamente diferentes, mas essa decisão do Supremo não me assustou e não me incomodou aí como cidadão, porque os fatos narrados colocavam mesmo uma situação estranha.
ela seria mais bem digerida por todos se o plenário tivesse decidido nesse ponto. E me parece, doutor Evandro, doutor Ronde, Raquel e Regis, que a confusão fica muito maior na cabeça dos eleitores, né? Do eleitor do Bolsonaro e do eleitor do Lula, né? Isso aí eu fico pensando que deve ser uma confusão medonha, né? Porque se o eleitor do Bolsonaro defende o presidente nessa hora, se não, o presidente tem essa legitimidade aí para indicar e o STF não tem nada a ver com isso, esse eleitor do Bolsonaro vai ter que concordar que quando a Dilma indicou o presidente Lula para a Casa Civil, ele também teria direito de fazer isso, né? E aí é o que o doutor Evandro comenta, né? Nós estamos vivendo aí um samba maluquíssimo, né? Ô Chico, mas será, o doutor Evandro comparou, né, doutor, o senhor comparou esses três casos, né, os dois ministros lá atrás, né, e essa indicação. Mas na época, o presidente Lula e a indicação anterior, eles estavam sob investigação. Não é uma diferença dessa indicação agora? Porque eles ambos tiveram algumas suspeitas. E não o Ramagem, então, né? Pelo menos a gente não viu. Vamos lá. Eu não me lembro agora da cronologia correta dos fatos. Talvez o Ronde possa me ajudar com isso. Mas no instante que o ministro Alexandre de Moraes dá a liminar, salvo engano, o presidente da República já estava sob investigação no Supremo Tribunal Federal também, porque o Procurador-Geral da República, salvo engano, imediatamente, no mesmo dia em que o Sérgio Moro fez as denúncias, às 11 horas da manhã, à tarde, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal um pedido de investigações e uma abertura de inquérito para apurar os supostos crimes que foram acusados pelo Moro ao presidente da República. Então, assim, até nisso, o presidente Bolsonaro e o presidente Lula estão assemelhados e faz todo sentido. É sensacional isso, eu estou achando sensacional, integrantes da nossa bancada, né? Porque eu gostaria de ver esse encontro aí de um bolsonarista roxo com um lulista roxo, dizendo, olha, nisso a gente concorda. Os nossos presidentes teriam o direito de escolher tanto aí o chefe da Casa Civil, que era o Lula no caso da Dilma, quanto o diretor da Polícia Federal. Eu estou achando esse momento assim histórico, né? Mas existem muitas semelhanças, viu, Chico? Não são né? só são várias. São várias semelhanças entre petistas e os chamados bolsominions, né? Agora eles têm um inimigo em comum, que é o Moro, né? Sérgio Moro é um inimigo em comum de petistas e bolsominions. Pois é, e antes de você comentar, doutor Ronde também e Regis, eu acho que a confusão é tão grande que as pessoas não estão nem se manifestando aqui, né, para dizer se é isso mesmo, se bolsonaristas e lulistas concordam, né, doutor Ronde? Eles concordam em muita coisa. A crítica à imprensa começou lá dos petistas, na época do Lula, todo mundo falando da Globo. Quando o Lula queria botar o correspondente do New York Times para fora, se não me engano é do New York Times, né? Ele queria botar para correr o cara lá, né? Não queria regular a imprensa. Tá bem parecido com a situação atual, né? Com certeza. Exatamente. Briga mesmo. Você vê que, na verdade, quando as pessoas usam do jargão de velha política, é exatamente isso, né? A política em si, ela é algo que precisa ser... na verdade, qual que é? Ela é exatamente a arte do diálogo, a arte do debate. E quando você vê situações parecidas, você tem entendimentos diversos, dependendo, eu costumo dizer, do time de futebol que você torce. É a mesma coisa de você querer comparar o gol mais bonito de um Corinthians e, sei lá, de um Palmeiras, de um São Paulo, algo do tipo. Depende de onde o jogador está naquele momento, qual o time que ele está naquele momento. Mas ampliando um pouco esse debate, eu concordo com o meu colega Evandro Grilli, nesse sentido de que existia, de fato, indícios. Só que quando nós estamos falando de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e aí é onde vem talvez a minha maior divergência, é que nós não podemos nos apegar em indícios, e tanto numa circunstância lá do Lula lá atrás, ou agora do Bolsonaro, com circunstância, como a Raquel bem disse, estavam sendo investigados. Quantas pessoas que eu já defendi que foram investigadas
tiveram seus inquéritos arquivados, não foram denunciadas ou foram absolvidas na justiça. E aquele STF é o mesmo STF que agora, recentemente, disse que ninguém pode considerar-se condenado sem uma sentença transitada em julgado. Ou seja, mais uma vez aquela discussão da presunção de inocência. Eu só acho temerário, quando eu digo que cria um precedente ruim, é porque ele cria, o Supremo, uma instância judicial que não é algo político, ou não deveria ser uma instância política, mas ele cria uma instância de certo ou errado. Ministros discutindo certo e errado. E aí o ponto em comum é exatamente na decisão do Gilmar Mendes contra o Lula, da Carmen Lúcia contra a Cristiane Brasil e agora do Alexandre Moraes contra o Ramagem. Em nenhuma dessas três situações houve prosseguimento dessa decisão monocrática liminar para que o plenário, os 11 ministros, debatessem sobre o tema. Todos eles, inclusive ontem, o objeto se perdeu. Por quê? Porque o presidente precisa governar e ele nomeia outra pessoa quando tem um impeditivo do Supremo. E o Marco Aurélio, que digam os mais críticos que ele é um louco do STF, né, um louco aí entre aspas, mas ontem ele veio no dia 7, com uma proposição muito razoável de alteração do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, propondo que essas decisões não possam mais ser decisões monocráticas. Isso aconteceu muito na época da Lava Jato, quando iriam se dar decisões de prisões de pessoas ligadas a governo e à política, que o ministro recebia e encaminhava imediatamente a uma decisão colegiada. Porque nesse aspecto nós vamos ver o quê? Os antagonismos de posições. E aí nós vamos fazer a discussão que eu, cidadão, espero que o Supremo faça, no sentido de valorização de provas. Você imagina, e agora eu vou até lembrar o doutor Evandro, que no caso da Cristiane Brasil, a Carmen Lúcia cassou a nomeação dela simplesmente porque ela havia respondido 2 ações na esfera trabalhista e, por esse motivo, não podia mais ser ministra do Trabalho. Ora, se então nós estamos falando isso, já te passo a palavra, Chico, mas só para completar, se nós imaginarmos que isso é certo, então nós poderíamos nomear um ministro da Saúde que seja fumante? Aí nós começamos a filtrar a moral. Doutor, você tocou em 2 questões assim muito interessantes aí, que é a questão do colegiado, né? E eu estou pensando aqui, enquanto a gente conversa, que nós temos 2 participações aqui de especialistas em direito, que é o senhor, o doutor Daniel Ronde, o doutor Evandro Grilli também, e só nesse pequeno debate aqui, a gente já teve um ganho na discussão, né? Porque, em linhas gerais, há uma concordância, mas existem pontos de vista diferentes com relação a alguns aspectos. E daí a importância de uma discussão em colegiado, né? De 11 ministros que são extremamente capacitados, não tenho dúvida disso, né? Que certamente a gente teria um resultado muito mais interessante do ponto de vista jurídico do que uma pessoa só decidir a respeito de um caso tão importante. E a outra questão que o senhor levantou aí da decisão da ministra Carmen Lúcia com relação à ministra do Trabalho, que foi barrada por ter 2 processos, é o que eu falei no início aqui, que é o pré-crime, né? É que você barrar aquela pessoa por um fato, por um crime que você acha que ela possa vir a cometer, e isso foi o tema de um filme que o Regis é especialista aí nessa área de cinema, né? Que é o Minority Report, né? Que é o Tom Cruise. Essa trilha... Steven Spielberg. Ah, é? É Spielberg? O filme é do Spielberg, é com o Tom Cruise, né? Ó. Não. A música é do John Williams. Vocês lembram, né, que ele ficava lá numa tela, né, com as mãos, isso, Dr. Ronde, né, juntando, né, as informações para ver quem iria cometer o crime, né, e dá essa impressão aí, né, que os ministros estão prevendo quem vai cometer o crime. Todos são culpados até que se prove o contrário.
Exatamente, né? E ia para uma geladeira, né? O pessoal ficava numa geladeira lá. É isso? Se eu bem me lembro. Aí, a imagem do Carlão atento aí. Esse é o Guto Negri que tá dando um luxuoso apoio remoto pra gente. O Carlão aqui na mesa de som soltando a trilha e o Guto lá de casa mostrando aí a imagem do Tom Cruise aí fazendo. Grande Guto, hein? Obrigado, hein, Guto. A sua análise ali naquela tela virtual, né, procurando o pré-crime, doutor Evandro Grilli. O senhor assistiu esse filme aí? Assisti, fantástico. Inclusive, tem uma série brasileira agora passando na Netflix que aborda algo muito parecido. Eu me esqueci o nome dela, eu assisti uns 2 episódios. O Ronde está balançando a cabeça, talvez ele vá nos lembrar, mas vale a pena assistir. Mirward, uma coisa assim, eu não lembro agora de cabeça também. Não, mas é fantástico, criminologia pura. Bom, lição de casa para o Regis Martins descobrir aí a série e trazer para nós, que ele que é o nosso especialista nas artes da telinha. Já que a gente está falando aí de música, de cinema, ó, vamos fazer uma pequena brecha aí para o Regis mostrar aí a sua dica de hoje, né? A sua dica cultural. Tô vendo lá um disco bem conhecido aí. Não sei se é por esse que você vai começar, Regis. Esse aqui, Chico? Esse aí, um clássico. Um clássico, né? Kraftwerk. Banda alemã. Exatamente, estou falando do Kraftwerk porque essa semana morreu um dos sócios fundadores dessa banda dos anos 70, o Florian Schneider, fundador junto com o Ralf Rütter. Eles montaram a banda há 50 anos. Morreu essa semana o Florian Schneider, de câncer, aos 73 anos. Eu tenho uma tese, Chico, de que o Kraftwerk é tão ou mais influente que os Beatles. Como assim? Eu acho que o Kraftwerk, ao lado, tanto o Florian como o Ralf, essa dupla aí, ela é tão importante quanto Lennon e McCartney. Porque eles são dos pioneiros da música pop, da música eletrônica no cenário pop. E eles influenciaram muita gente. Eu acho que eles influenciaram mais gente que os próprios Beatles. Porque entre o hall de fãs do Kraftwerk tá David Bowie, né? As bandas do post-punk inglês, Joy Division, New Order, Depeche Mode, o Radiohead, o Beck, eles influenciaram. E o hip hop, o Kraftwerk. E o Motor Mama. O Motor Mama também, existe uma certa influência. Qual que é o Florian aí dessa capa? Porque eles estão bem iguais aí, né? Qual que é o Florian? Aqui. Esse aqui. Esse morreu essa semana, aos 73 anos. Foi Covid? Foi essa semana, 73, né? Não foi, Chico, foi câncer mesmo. Até as pessoas estavam falando, será que foi Covid? Mas foi câncer, ele estava lutando aí contra um câncer, perdeu a batalha. Essa capa e os outros discos aí do Kraftwerk tem essa característica, né? Eles estão numa pose com a mesma roupa também, né? A mesma maquiagem, né? Se parecem muitos, né? Isso é uma referência, exatamente, né? Cada disco deles é uma concepção, eles tinham todo o trabalho de concepção, né, Chico? As capas, todo o figurino dos shows nessa época. Esse disco aqui, o Man Machine, ele é de 78. Eles tocavam com essas roupas. É um disco que mais vendeu deles, é esse, né? Que tem essa música que tá tocando, que o Carlão colocou aí, que é The Model, que é o grande sucesso da história do Kraftwerk. E eles influenciaram todo mundo, né, Chico? O hip hop existe hoje por causa do Kraftwerk. Um dos pioneiros do hip hop, que é o Afrika Bambaataa, lá de Nova York, ele conta que a base da música dele, o Planet Rock, que é o primeiro sucesso do grupo do Afrika Bambaataa, era uma base de uma música de 77 do Kraftwerk, que é Trans-Europe Express, e da Numbers também. O Afrika Bambaataa simplesmente surrupiou a base dessa música do Kraftwerk, depois teve que pagar na justiça, né, esse sampler aí. Mas é a base do hip hop também, os caras influenciaram todo mundo. Tá feita a homenagem então ao Kraftwerk, né, o Florian Schneider, que nos deixou essa semana. Os Beatles da música eletrônica. Boa essa sua comparação. Falando em música, vai ter live. É hoje? É hoje, né, Evandro? Hoje. É a live da Alessandra Freire, às 19 horas. Ela vai apresentar o espetáculo
Elis para Sempre. Então é uma história interessante, porque esse seria hoje no Teatro Municipal, e no dia que a gente ia começar a divulgação por aqui, foi decretada o isolamento social e nós tivemos que adiar a data, não sabemos ainda quando vai ser possível, mas mantivemos aqui o propósito de fazer hoje, homenagear as mães, e apesar da nossa secretária de Cultura não ter homenageado o Aldir Blanc, como alguém já lembrou mais cedo aí no programa, o repertório estará repleto de contribuições maravilhosas de Aldir Blanc. E aproveitando que eu estou falando de música, já que você sugeriu ao Regis para ele levar a banda dele para fazer um show lá na porta do Supremo, do Palácio do Planalto, Regis, eu queria te pedir 2 músicas. Acho que elas não estariam normalmente no teu repertório, mas acho que é uma oportunidade que ia ser perdida. A primeira seria Inútil, do Traje a Rigor, que tem como líder o guitarrista de direita bolsonarista, não sei se ele já é ex-bolsonarista, porque o Lobão já virou ex-bolsonarista, né? Inútil tem uma profecia dos anos 80 sobre o que nós conseguimos fazer nas épocas de eleições. E a outra do Renato Russo, da Legião Urbana, Que País é Esse? Que apesar de ter sido composta há décadas, continua sendo a canção mais atual desse país por décadas. É impressionante. Então, se você puder fazer, só um pedacinho só, não podemos perder essa oportunidade. Tá com o violão aí? Isso com o Carlão aí, o Carlão já tá colocando. Eu tô com o Carlão, não tô com o violão. Oh. E essas 2 músicas eu não sei as notas delas. São 2 clássicos, né? 2 clássicos dos anos 80. Eu vou te mandar pelo celular. Inútil. No começo já fala, ó. Inútil. Manda cifras. Essa guitarra aí, que eu bem me lembro, essa guitarra aí é do Scandurra, ele que criou esse riff aí de guitarra aí. Esse riff de guitarra é do Edgar Scandurra. Do Ira. Do Ira. Ele que teve essa ideia pra esse riff aí. É místico, né? O engraçado é que essa música ficou conhecida foi Paralamas do Sucesso que levou essa música aí quando eles tocaram no Rock in Rio. Eles tocaram ao vivo essa música em 85. Ao som então de O Traje a Rigor, né? E que mais? Que país é esse? Que país é esse, né? A gente só dá mais uma continuidade à nossa discussão, doutor Daniel Ronde. E essa invasão do STF aí pelo presidente Bolsonaro e os empresários, hein? Como é que fica isso do ponto de vista jurídico, né? O senhor entende que o ministro Toffoli, presidente do STF, deveria ter atendido a campainha, o interfone, aberto a porta do STF lá para o pessoal entrar? É normal isso mesmo? Chico, se teve uma troca, né, uma devolução da decisão então do Alexandre de Moraes, foi a pegadinha do Bolsonaro essa semana na entrada do Supremo, né? Com certeza, eu fiquei assistindo aquilo ao vivo, imaginando a que hora que o Serginho Malandro ia entrar e falar pegadinha do malandro. Porque você não pode imaginar um presidente da República fazer uma caminhada que gera toda uma infraestrutura, uma movimentação, e ao invés dele virar 45 graus e ir lá para o Congresso, que é o lugar do diálogo, ele segue reto e vai para o Supremo Tribunal Federal, ali na Praça dos Três Poderes. E ali o Toffoli entrou numa fria, hein? Cá entre nós, o Toffoli, ele acho que não imaginava que a turma dos generais empresariado bolsonarista iriam entrar gravando todo mundo ao vivo, cada um com a sua selfie, fazendo o seu comentário e transmitindo foral, né, para o Brasil inteiro, aquela vergonha alheia que foi aquele discurso de morte do CPF. Não tem telefone no STF? Não tem telefone aí que dá para ver na câmera? Olho mágico. O Toffoli não, vai mas dar olho mágico na porta, assim. Dizem que a política que ele ligou e acordou o ministro, né? Mas daí eu já não sei, né? Dizem, tem isso. Que o presidente, o Toffoli, estava em casa dormindo no cama office. Mas que foi uma... Fechar a semana em chave de ouro, hein, Chico? Então... A Regina Duarte, né, cara? Regina Duarte. Regina, tem a Regina. A Raquel queria comentar. Fala, Raquel.
Não, como nós falamos aí da série, se tudo isso virasse uma série, ela seria classificada como o quê? Drama, comédia, eu não sei, Raquel, mas seria imprópria para menores de 90 anos, né? É o Black Mirror. Hein, Evandro, você conhece Black Mirror? A série Black Mirror? Você já viu? Black Mirror é fantástico. Fantástico. É essa série que você estava falando? Não, aqui eu estava me referindo, não é a Black Mirror, não. Não, é o... Pois não, Evandro. Mas eu tô... Desculpa. Não, o diretor de Black Mirror, ele não... Desculpa, Raquel, vai você. Não era isso, que seria um Black Brasil, ou STF Brasil, uma série aí, e seria o quê? Uma comédia, né? Comédia política, será? Não sei. O Brasil é uma eterna ficção, uma eterna ficção isso aqui. Eu acho que nenhuma junta de Spielberg, o diretor do Black Mirror, que eu não sei o nome dele, conseguiria ser mais criativo que os nossos representantes dos três poderes para criar algo. E eles iam criar um gênero novo de cinema que não dá nem para saber qual seria. O fato é que a gente teve uma situação muito constrangedora, né, com essa caminhada aí do presidente e os empresários, né? A gente escutou inclusive manifestações de empresários que se disseram surpresos com aquela decisão ali, né, que pegou todo mundo assim desavisado, né? Então uma situação no mínimo constrangedora, né? No momento em que existe esse enfrentamento de executivo com o STF, né? O STF está precisando se blindar, né? Porque está sendo alvo no momento de manifestações aí. Tudo que é manifestação de rua, manifestação política, aponta para o STF, né? E o STF deveria se proteger um pouco mais, se não nas decisões de colegiado, né, em detrimento das decisões monocráticas, né, pelo menos na postura com relação às manifestações individuais de cada ministro e também no fato do ministro Toffoli se deixar pegar por uma situação dessas. Não sei se os senhores concordam, doutor Daniel, doutor Evandro. Chico, vai lá, Evandro. Só fazer uma observação, Ronde, do cenário todo que foi aquilo, né? E aonde o presidente estava pretendendo atirar. E ele usou uma artimanha jurídica de um revólver sem bala, né? Ele recebeu empresários, atravessou a rua e foi para o Supremo Tribunal Federal. E assim, as pessoas entram na minha casa se eu abro a porta. Então o Toffoli também porta. E aí, quando eu coloco para dentro de casa pessoas que eu não conheço, talvez eu seja obrigado a ter as surpresas que ele teve. Espero que ele aprenda como presidente do Supremo Tribunal Federal. Até porque lá o presidente da República sentou no centro, deu a palavra a ele por último, né? É como se alguém entrasse na minha casa, desse as ordens para todo mundo e eu fosse o último a falar. O que faz o presidente da República no período da tarde desse dia? Ele edita uma alteração no decreto federal 12282, que ele, presidente da República, editou para estabelecer quais são as atividades essenciais, as únicas que podem funcionar em tempos de pandemia e isolamento. Que o decreto também que o próprio governo federal cumpre aos pedaços. O Ministério da Saúde vinha cumprindo, o Planalto não cumpre e incentiva as pessoas a descumprir. Lembrando que este decreto é praticamente um nada jurídico. No período da tarde, ele libera algumas atividades industriais e de construção. Por que esse decreto é um nada jurídico? Porque o mesmo Supremo Tribunal Federal, aí pelo seu colegiado, estabeleceu que estados e municípios detêm competência concorrente e com capacidade de ser mais restritivo que o presidente da República. Então não adianta nada o presidente da República fazer todo aquele gesto político, e o que se deu à tarde foi a demonstração de que era puramente um gesto político para afagos todos, porque, segundo a decisão do Supremo pelo seu plenário, e aí tanto eu quanto o Ronde vamos concordar que ali foi o lugar certo de dar a decisão, nós podemos até divergir sobre o mérito dela, porque o direito tem essa beleza da divergência. Mas o decreto do
governador do estado, se for mais restritivo do que o da União Federal, e o do prefeito, se for mais restritivo que o do governador e do presidente, vai mandar fechar as atividades que o governador, que o presidente da República mandou abrir no final da tarde, sabendo que, por uma outra liminar, de novo, do ministro Alexandre de Moraes, ainda não levada a plenário, num pedido formulado pela OAB, uma ação direta de descumprimento de preceito constitucional, proibiu o governo federal de editar aquele decreto. Então, assim, se a gente for levar ao extremo essa interpretação, o presidente da República, além de comparecer sem ser convidado, assumir o ponto central da decisão no outro poder da República, à tarde desrespeita a decisão do ministro Alexandre de Moraes e indica um caminho de afrouxamento das regras do isolamento. Ninguém prestou atenção nisso. Aqui eu estou há 50 dias lendo o decreto de município de estado, acompanhando essa situação por conta do meu trabalho. E essa é uma leitura jurídica desse fato que as pessoas deixaram passar despercebido. Então o presidente vai daquela forma, e como tinha aquela conversa de que bastava um cabo e um soldado, quando eu vi que a ala militar inteira, que só tem generais, estava indo junto, eu falei, bom, hoje o Supremo não tem sessão à tarde. Vamos tomar o Supremo. Porque se para fechar precisava de um cabo de um soldado e tinha meia dúzia de generais atravessando a fim do jogo. Mas o que a gente viu à tarde é todo. E nisso o governo é bom, né? Ele cria mecanismos de propaganda política bastante interessantes e sabe se aproveitar como ninguém das redes sociais que espalham essas coisas muito rapidamente. Então, tem tudo isso nesse componente. E à tarde, o desrespeito a uma outra decisão do Supremo Tribunal Federal. É um filme assim, que realmente nem o cara lá do Black Mirror seria capaz de imaginar um episódio desse tipo. Doutor Rony. Não, e mais, né? Completando com o Evandro e dando razão a ele, o Bolsonaro ele conseguiu ferir duas cláusulas pétreas da Constituição. Primeiro, a repartição vertical, né? A forma federativa dos estados. E a horizontal, que é a separação de poderes. Ou seja, ele foi querer fazer política, como eu disse no início, no lugar errado. E nesse aspecto, o Toffoli, até meio sendo gentil, disse para ele, olha, cria um comitê, então, né, já que você quer ajuda, alguma coisa assim. Mas é lógico que o Toffoli estava dizendo para ele o governo é o senhor, você é o chefe do executivo. Ah, mas eu não consigo governar porque o Supremo me impede. Foi essa a mensagem que o Bolsonaro quis jogar para a torcida. Só que quando nós falamos de democracia, e talvez quem nos está assistindo está dizendo assim, nossa, que papo chato de advogado, mas isso tem uma importância muito grande para aquilo que vai atingir no nosso dia a dia. O Evandro lembrou bem. Não adianta o presidente fazer um decreto que não é da competência dele, que o prefeito do menor município do Brasil pode alterar e pode restringir o que uma decisão de um Estado tenha sinalizado, e não o governo federal. E para isso a gente lembra, para que serve a política? E aí eu digo, né, para quem não gosta de política, você será governado por quem faz política. Mas política, o presidente da República, ele tem que negociar. Essa negociação, ela não é espúria. Nós não estamos falando de negociata. Nós estamos falando de caminhar político. Ora, se eu sou deputado federal e eu quero trazer uma verba aqui para o HC de Ribeirão Preto, eu tenho que sentar com o meu ministro, eu tenho que sentar com a minha bancada, com a minha liderança, tenho que fazer posições de política. E isso em todas as esferas, até mesmo aqui em Ribeirão Preto, com a Câmara e o Executivo Municipal. E isso não é pernicioso. As pessoas acham que toda negociação ela é espúria, ela é perniciosa. E isso é totalmente legítimo na política. Por quê? Porque exatamente, muitas vezes atendendo por um outro interesse, uma minoria, o interesse de você dividir uma verba por igual para quem não teria a mesma representatividade. E é nesse ganho que a gente passa a ter um Estado barulhento, mais democrático.
Porque se for vontade só do presidente da República, não precisa de poder constituinte, não precisa de Supremo, não precisa de parlamento, aí é uma ditadura. Muito bem, doutor Daniel Ronde, doutor Evandro Grilli. Então, a discussão que a gente pretendia levantar esses aspectos rendeu seus frutos aqui, as pessoas realmente estão concordando, né? Resumindo a opinião das pessoas, ele é o presidente, tem que fazer o seu papel, se referindo ao presidente Bolsonaro na indicação do diretor da Polícia Federal, portanto concordando que com o presidente Lula também, quando foi indicado para a Casa Civil pela Dilma. Bolsonaristas e lulistas no momento de extrema amizade e concordância, isso é sensacional. É muito bom. Doutor Evandro, doutor Daniel, Regis, Raquel, suas considerações finais aqui antes do encerramento do nosso programa. Ô Chico, isso me lembra o ano passado. Pode falar, Regis, pode falar. Desculpa. O seguinte, eu só quero falar que uma semana ela se encerrou com um show de horrores também, que foi a entrevista da Regina Duarte. Regina Duarte, a nossa secretária. Regina Duarte, esquecemos. Evocou Stalin, Hitler, né? Isso aí é um programa inteiro, né? Só para falar da entrevista que ela deu. E hoje tem churrasco, hein? O presidente falou que vai fazer churrasco hoje com 30 pessoas lá, um churrasco. Ele falou que vai aumentar para 1.300. Ele tá comemorando, eu não sei, né? Eu não sei o que ele vai comemorar, né? Os 10 mil casos, né? Os 10 mil mortos aí da pandemia, né? Não sei o que ele vai comemorar. Hoje tem churrasco. Raquel. É isso. O que eu ia falar é que nós falamos aí no final do ano que as famílias teriam dificuldade de se reunir no Natal, né? Lembra? Então eram os lulistas e os bolsonaristas. Então acho que pelo menos vamos nos reunir no Dia das Mães, né? Todo mundo falando do nosso noivo. Todo mundo, lulistas e bolsonaristas criticando no o mesmo STF. lado. Eu acho que para terminar, antes de terminar, eu só queria lembrar assim, que a gente colocasse uma música dos Titãs, né? Porque essa semana faleceu um dos fundadores dos Titãs, o Ciro, né? Ciro Pessoa. 62 anos. Não é? Vítima da Covid, né? Vítima da Covid. Então fica aí a nossa homenagem. E eu encerro também desejando aqui os parabéns, feliz aniversário para minha filha querida Ana Carolina, está completando hoje 34 anos, parabéns para Carol. Que lindo, já o pai vai estar assando um churrasquinho para ela. Você também, Chico? Quantas churrasquinho pessoas? Em família. Não, 4 pessoas. Pode. Gente, um grande abraço. Obrigado, doutor Ronde, doutor Evandro. Foi um prazer conversar com vocês. Chico, se você me permite, apenas uma informação rápida. Claro. Uma ajuda numa missão humanitária. Para quem não sabe, eu faço parte do Rotary, no caso, uma entidade mundial conhecidíssima, que é o Rotary Club, e nós estamos há 2 semanas entregando aí alimentos, produzindo quentinhas, e aproveitando a tua audiência, a gente está fornecendo essas marmitas para aquelas pessoas, de fato, afetadas por essa crise do Covid, que não são ajudadas aí por governo federal, não estão paradas por programas do governo federal, não fazem parte desse público que vai receber ajuda emergencial. E o Rotary Clube de Ribeirão Preto, Jardim Paulista, ele está com essa ação. Então, se você for aí no Savenhago, no Cenourão, quando nossa turma estiver lá na porta, faça doação de uma pequena contribuição, um pouco de cada um, vai ajudar de alimentos, vai ajudar a gente no Rotary produzir. Nós estamos com profissionais de cozinha todos os dias, fazendo 200 quentinhas para distribuir. Agradeço muito a oportunidade, Chico, e sempre uma satisfação estar com você, meu querido colega Evandro, Raquel, Regis, todo mundo aí, um grande abraço. Obrigado, doutor Daniel Ronde. Doutor Evandro Grilli, hoje tem live então, vamos reforçar aí, né? Isso, hoje tem às 19 horas da Alessandra Freire em homenagem às mães com o show Elis para Sempre. E nós também nos mobilizamos aqui
em prol da Casa das Mangueiras. É possível lá pelas redes sociais, tem o QR Code para você fazer a doação pelo PicPay, tem a conta corrente da entidade e tem um telefone lá com todas as informações, vai estar na tela da live também. É só você chamar que a gente se organiza e a equipe da Casa das Mangueiras vai até você para fazer a doação. Essas iniciativas como a que o Ronde colocou, como a que nós estamos fazendo e que muitas pessoas estão fazendo na cidade, são muito importantes porque apoiam o terceiro setor, que apoia pessoas que sofrem nesse momento muito mais do que nós. Então, fica aqui o nosso pedido de ajuda. Colabore aí com o Rotary, colabore com a Casa das Mangueiras e com todas essas campanhas que estão chegando até nós, dos mais diversos pontos possíveis. Um abraço a todos, feliz Dia das Mães. Mãe, se você estiver me vendo, um beijo, viu? Feliz Dia das Mães para todos aí. Chico. Oi, Raquel. Chico, eu queria falar também só mais uma coisa. Eu também sou do Rotary, doutor, mas eu sou do Rotary Clube de Ribeirão Preto. E não só o nosso clube, mas eu queria colocar assim, que todos os clubes, né, Rotaries aqui de Ribeirão Preto, nós estamos trabalhando numa campanha para o Covid, é uma proposta mundial do Rotary. Então, Ribeirão Preto, provavelmente nós estamos aguardando kits de EPIs, inclusive de testes, de material, que serão distribuídos às casas de repouso, né, que nós chamávamos aí anteriormente de asilos, né, mas é um apoio a essas casas que são as pessoas aí mais carentes com relação a diante desse risco. Então, em breve nós também estaremos todos os clubes Rotaries fazendo esse trabalho, distribuindo esse kit que deve chegar dos Estados Unidos. Nós estamos aguardando. Muito legal, Raquel. Eu queria aproveitar, Raquel, você aqui como representante do gênero feminino, como mãe, né, da nossa bancada aqui, eu queria te desejar aí um domingo assim, repleto de felicidade, da mãe zelosa que você é aí com as suas meninas, tá? E que você represente todas as mães aí que acompanhem os embalos de sábado aqui, viu? Parabéns pelo seu dia, Raquel. Obrigada, Chico, obrigada e parabéns para todas as mães, né? Que de perto e de longe, um grande beijo, um abraço bem apertado para todos. É isso aí. Queria agradecer a todo mundo que participou pelas redes sociais. Aqui o Giovanni Pucci, um grande abraço para você, Giovanni. Todo mundo que participou conosco aqui. Sábado que vem estaremos de volta. Obrigado a todos da nossa bancada. O Embalos de Sábado fica por aqui. Semana que vem tem mais. Obrigado, Carlão Casale, Guto Negri nos trabalhos remotos. Obrigada. Um abraço para todos. Um bom sábado, um bom domingo e até semana que vem.